Tu és o Deus da nossa salvação. E nesta noite, igreja, eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está lá no livro de Lucas, no seu capítulo de número 7, a partir do verso de número 11. Nós vamos até o versículo de número 17, que vai nos dizer assim: o filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era uma viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Glorificado seja o nome do Senhor por esta palavra. Quando nós andamos e buscamos a presença de Deus e observamos as Escrituras Sagradas mediante a sua palavra, mediante a vontade de Deus para com a nossa vida, nós vamos entender que Jesus, na sua caminhada, no seu trilhar, no seu ministério, ele fez tantas maravilhas no meio do caminho e mostrou ao homem que tudo é possível naquele que crê. Se nós cremos, nós veremos a glória do Senhor e a sua graça e a sua bondade. Por isso Deus tem nos tomado a cada dia, por isso Deus tem nos chamado segundo a sua palavra. E quando nós vemos o Senhor se manifestar nas grandezas de tudo aquilo que Ele fez, podemos ter tantos milagres que Jesus realizou na terra. Quando Ele olha e aquele cego começa a chamar pelo seu nome, dizendo: filho de Davi, tem de compaixão de mim. E Jesus manda o chamar e traz a ele de novo a vista e opera nele um grande milagre. Ou quando nós vemos aquela mulher com fluxo de sangue, tantos anos enferma, tendo gastado tudo que ela tinha, tendo gastado tudo que ela possuía, procurado em todos os lugares a sua cura, a sua libertação, e não conseguindo, um dia ela encontra Jesus no meio da multidão e se dispõe a ir até ele, a tocar nele, para que ela era convicta que ela ia ser curada. E tocando em Jesus, dele saiu virtude para curar, e aquela mulher foi sarada daquela hemorragia, e o nome do Senhor foi glorificado. Vemos tantas coisas que Jesus operou, tantos milagres que ele realizou. Quando Marta e Maria mandam chamar a Jesus, porque Lázaro estava doente, enfermo, e depois de 4 dias Jesus vai até a cidade lá buscar e ver como é que estava acontecendo. Jesus, sabendo que ele estava morto, ele entra dentro da cidade e diz para Marta e Maria que se elas crescem, elas veriam a glória de Deus. E Jesus mostra a sua glória para eles quando chama Lázaro para fora, e Lázaro ressuscita e sai daquela tumba fria. Eu começo a entender que o nosso Deus é um Deus de milagre, um Deus que transporta e manifesta a grandeza da sua glória em todo o tempo, que realiza maravilhas. E o Senhor diz na sua palavra que Ele não mudou, que Ele continua sendo o mesmo hoje, Ele será ontem e será eternamente. E em todo o tempo o nosso Deus continua e permanece um Deus de milagres. Então entenda uma coisa, que esta noite é perfeita para Deus realizar um milagre dentro da tua casa, no meio da tua parentela, na tua família. Esta noite é uma noite perfeita para Deus se manifestar. Talvez você vai dizer para mim: como que eu faço, pastor, para poder chamar a intenção de Deus? Faça talvez como fez
fez Bartimeu, grite, proclame o nome dele. Ou então faça como aquela mulher, rompe as suas barreiras que te impedem de chegar até ele, rompe as barreiras que impedem de você ouvir a voz dele, o pecado, a mentira, o engano, a transgressão, deixa de lado e se achega aos pés dele e alcança a vitória sobre a tua vida. Ou então entenda que nele há poder para transformar, nele há poder para libertar, para curar, para sarar, para dar vida, porque esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Esse é o Deus que nós chamamos a Ele a existência, que faz morada em nós como igreja de Cristo. Ele faz morada na nossa vida. As portas estão fechadas, as cadeiras estão vazias, mas a igreja ainda proclama o nome do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, e é por isso que nós estamos aqui. Talvez você esteja preocupado com o dia de amanhã, com aquilo que você vai comer, ou vai beber, ou vai vestir. Deus diz para você: não se preocupe com esse dia, não se preocupe com esse tempo, porque esse tempo não te pertence. Tudo está no Kairos de Deus, tudo está no tempo de Deus para a sua vida. Entenda uma coisa: Deus está nos chamando como igreja. Talvez se nós olhássemos como difícil é entender tudo que está acontecendo à nossa volta, mas Deus diz que tudo há um propósito debaixo dos céus e da terra, para que a glória de Deus se manifeste. Lázaro estava doente, Lázaro morreu, mas Jesus chegou depois de 4 dias. Havia um propósito de mostrar que Deus é o Deus da salvação, o Deus do livramento, o Deus da cura, o Deus da bênção, o Deus da vitória. Então nós vamos entender que Jesus é poderoso para fazer em nós a cada dia infinitamente mais segundo a sua bondade. E quando eu chego aqui no capítulo 7 de Lucas, eu vejo uma mulher, eu vejo uma viúva que já tinha perdido o seu marido, o seu marido já tinha falecido, e dentro da tua casa ela tinha uma única coisa, que era a promessa, que era a bênção, era o seu filho. Mas a Bíblia vai dizer que o seu filho também morre, e quando ele morre, diz que a multidão acompanha ela para levar até fora da cidade para poder fazer o enterro. E a Bíblia vai dizer que aquela multidão vinha chorando, clamando, intercedendo, chorando com aquela mulher por causa da sua tristeza, por causa da sua dor, por causa da sua angústia, por causa do seu sofrimento. Talvez você esteja aí dentro do seu lar nesta noite da mesma forma, da mesma maneira, porque tem um ente teu que está doente, que está enfermo, que está ferido, porque alguma coisa não tem dado certo na tua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa: ei, hoje Jesus vai te encontrar, hoje Jesus vai ao teu encontro, hoje Ele vai ver o seu choro, Ele vai ouvir a sua voz, Ele não vai parar, Ele não vai desistir de ir até você, porque aquela mulher estava chorando e planteando, porque tudo aquilo que ela tinha perdido, tudo aquilo que ela via de melhor na sua vida, ela tinha sido lançada e arrancado dela, porque a única esperança que ela tinha estava indo para o sepulcro, e depois dali ela não poderia ter mais nada, iria ser dependente das pessoas, iria ser dependente do governo. Mas ela olhou para aquilo, entristecida, chorava. Mas de longe a Bíblia diz que Jesus vinha ao contrário com uma outra multidão, e chegando perto da cidade, ele ouve aquele choro, ele ouve aquele lamento, ele ouve aquele clamor. E então o coração dele, diz a palavra, que ele se enche de íntima compaixão. Eu quero te dizer que Deus nesta noite, Ele está se enchendo de íntima compaixão por você, pela sua casa, pela sua família. Eu quero te dizer hoje, nada é tão igual quanto Deus tem para fazer na tua vida, na tua família, no teu lar. Confia nele, espera nele, tenha convicção de que a sua palavra se cumprirá. O vento vai passar, o mar vai se acalmar e tudo vai voltar no lugar novamente, porque poderoso é aquele que tem em seu nome, poderoso é aquele que é grandioso para dizer ao mar: aquieta-te mar, acalma-te vento, e tudo se acalmar, parar no meio do caminho e voltar ao normal. Talvez você não esteja entendendo nada, você está olhando para a situação, olhando para o problema, olhando para o que a vida está dizendo, para o que estão falando. Eu vou dizer uma coisa: cuide-se sim, tome cuidado com a sua vida, tome cuidado com a sua casa, mas uma coisa você não pode deixar é de ter a esperança, a confiança, a perseverança naquele que é todo poderoso, naquele que é o Rei de Israel.
Israel, aquele que é a raiz de Jessé, aquele que é o Emanuel, o Deus conosco, o Senhor dos senhores e o Rei da glória. Você não pode perder a esperança dele, porque ele vai ao encontro daquela mulher. Aquela mulher ali indo sem nenhuma certeza de mais nada para a sua vida. Ele não tinha mais convicção nenhuma, mas Jesus ouve o clamor, ouve o choro, e ele vai ao encontro dela e vai olhar para ela e vai dizer: mulher, não chores mais. Talvez esteja aqui algo que Deus está falando para você, e você vai dizer para mim: pastor, como que eu não vou chorar no meio da adversidade? Como que eu não vou chorar no meio da luta? Como que eu não vou chorar no meio da provação? Mas eu quero te dizer: Deus está acalmando essa tempestade da tua vida. Deus está falando com você que não teve força de se reunir com ninguém, está sozinho aí, olhando para esse vídeo e vendo ele, e Deus está dizendo: ei, eu vou restituir os anos que foram perdidos, que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo pulgão, pela locusta. Deus vai restituir na sua vida, o milagre dele vai acontecer, e por isso ele está dizendo na cavassia lavanturi kiminai, dizendo: não chores mais, não desista, não pare, confie na minha palavra. Por isso, Deus, nós nos colocamos diante de ti e te adoramos. Entenda uma coisa, porque Deus está falando conosco. Nós já vamos encerrar esta palavra para o teu coração, mas eu quero te dizer, a Bíblia diz que quando ele diz não chore mais, ele não vai direto na mulher, ele vai direto naquele esquife, ele para o esquife, e quando ele para o esquife, ele vai dizer: menino, levanta-te, e aquele menino se levantou. Eu quero te dizer que Deus está falando para você nesta noite: levanta-te deste lugar, levanta-te desta cadeira, desta cama, levanta desse sono de doença, levanta-te, coloca de pé, porque Deus é contigo e vai operar um grande milagre na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.